quando fui convidado pelo Nuno, pelo Maurício e pela Cecília, para vir fazer esta leitura, eu não sabia muito bem o que era, se tinha que dialogar com o trabalho da Letícia ou fazer uma leitura independente sobre a questão do desenho, o que é o desenho. E resolvi não fazer nada, escrever nada, não ser uma espécie de conferência, mas mesmo uma conversa em que eu apresento ou partilho com vocês algumas das minhas anotações ou reflexões sobre a questão do desenho. Por isso é um bocado improvisado, pode ser um desastre, que eu não consiga dizer nada de interessante, ou pode ser algo, posso partilhar alguma coisa interessante. E por onde é que eu agora vou começar? Sabe, o desenho, vocês, há artistas? Não, apesar de há alguns artistas aqui. Artistas que plásticos? Plásticos. Ou seja lá o que for. E eu não sabendo também bem para quem é que eu ia falar, não sabia muito bem que tipo de questões poderia apresentar. E então, assim, eu tenho convivido com esta questão do desenho, nós todos convivemos com a questão do desenho desde a infância. E para mim, por exemplo, o desenho não é uma arte, é uma convivência com a possibilidade da vida gráfica. E uma arte é uma coisa separada que uma pessoa pode depois desenvolver dentro desta esfera do possível, que é o desenho, desta convivência com a vida gráfica. E é uma maneira de lidar com ela. A arte é uma espécie de sofisticação em que uma pessoa traz uma técnica, pode ter variadas, pode ser uma técnica historicizada no sentido que foi desenvolvida durante séculos, milénios, como aquelas que nós conhecemos, e desenvolvê-la lá dentro, ou não. Ou coisas que uma pessoa desenvolve e desenvolve a sua arte. Isto parece uma conversa, se calhar, um bocado fora do tempo, este tipo de categorias, assim. Mas eu, durante muitos anos, fui um bocado construindo a minha maneira de olhar para o mundo e distanciando um bocado do tempo em que estou a viver. Por isso, por exemplo, nesse sentido, eu vejo a arte não como algo que é inclusivo ou exclusivo de qualquer coisa que nós não sabemos o que é, tentamos definir, mas a arte é mesmo a arte a arte de viver, a arte de não sei o que, a maneira como a pessoa desenvolve uma tecnologia para desenvolver a sua forma de vida. E o desenho, para mim, é algo separado disso. Essa arte nós podemos desenvolver a frequência com o desenho como uma arte ou não. Pode ser uma coisa menos sofisticada, sem técnica. E as crianças, de facto, vivem o desenho sem arte. E pronto, isto é uma premissa assim. Depois, para além disso, que campo é este, que coisa é esta do desenho? Eu vou-vos dar assim umas primeiras maneiras de eu, com o tempo, como é que foi desenvolvido, o que é esta coisa. Porque eu, quando entrei para a escola, mais ou menos escola de arte, para um ensino de arte, eu desenhava e praticamente quando entrei deixei de desenhar. No momento em que eu entrei, o desenho era mais importante, a conceptualidade que uma pessoa trazia para desenvolver os seus problemas do que a arte em si, como uma técnica. E nesse sentido eu senti que eu vinha com uma técnica, mas que não tinha nenhuma conceitualidade, não conseguia ainda pensar através dela. Vinha com outro tipo. E fechei a minha relação com a minha técnica durante uma série de anos, porque sentia que não sei, era um problema. Então tive durante muitos anos uma relação difícil comigo próprio, com uma espécie de um dom. Cada um tem um dom que eu descobro ou não, que eu rejeito ou não. E eu durante muito tempo tinha uma relação conflituosa com um dom que tinha de umas mãos que me tinham dado, não sei de onde elas venham,
e isso fez-me refletir sobre o que era esta coisa do desenho. Porque o desenho, apesar de eu ter rejeitado a técnica, continuava a fazer parte da minha vida e a parte das preocupações da comunidade com que eu vivia. E eu comecei a interrogar-me o que é esta coisa, o desenho. Tipo, ninguém conseguia defini-lo. E fui à procura de tentar defini-lo historicamente. E a própria definição histórica, que inicia tipo, no Ocidente, com, sei lá, 500 anos de história, mais ou menos 600, era para mim insuficiente. Era uma definição baseada simplesmente sobre o conceito de linha. Ok, estava ligada à noção de ideia, como se fosse uma espécie de... A linha materializa as ideias, é uma forma de materializar o inteligível, mas para mim o desenho era mais do que isso, não era simplesmente a materialização do inteligível, de uma esfera quase... Era qualquer coisa de diferente. E eu, com o tempo, comecei a perceber que o desenho era o espaço onde uma pessoa podia desenvolver uma vida gráfica. Era o lugar do possível, onde as coisas se tornavam de novo possíveis. E fiz uma investigação sobre isso, sobre pensar, será que o desenho, para além daquilo que foi feito através do Renascimento para a frente, para trás havia outras pessoas que pensavam o desenho de outra maneira? E fui investigar dentro da tradição ocidental, fontes e tudo, dentro da nossa tradição, sem andar outras civilizações, outras cosmologias, outras antiguidades, percebi que sim, havia dentro da nossa própria tradição ocidental. Hoje em dia, esta coisa de dizer a nossa tradição é absolutamente problemática, porque isso já não existe, somos completamente atravessados por tantas coisas, mas pronto, tentando fantasiar ou imaginar que existia essa coisa, dentro dessa tradição existia, e fui muito mais para trás e fui parar este exemplo, que era um exemplo que estava até ligado à produção da escrita, que era uma tabuinha de escrever onde nada estava ainda escrito, e o Aristóteles falava desta tabuinha, dizia que o pensamento, pensar, é igual a uma tabuinha, as tabuinhas que se escreviam tinham um extrato de cera em que as pessoas escreviam e depois apagavam com a cera tipo cancelando. E ele dizia que o pensamento era igual a uma tabuinha onde nada está ainda escrito. E eu ali vi, analisando historicamente e não sei o quê, percebendo, fui à procura da etimologia de tudo, de onde é que vem esta referência, e encontrei uma série de exemplos e de questões. Acho que consegui mapear mais ou menos o possível. Isto parece um bocado pretencioso, mas dentro das fontes possíveis, eu acho que fiz um trabalho amplo e consegui mapear mais ou menos a questão. E percebi que aquilo que era, o exemplo dele ele não estava a falar da escrita, ele estava a falar dos grafemas. Por isso podia ser tanto de escrita como grafemas. Por isso o exemplo da tabuinha de grafar é um exemplo, é a tabuinha de grafar, não a tabuinha de escrever. E eu ali percebi que o desenho era isso, o desenho era o extrato de cera e não os signos. Não os grafemas. Os grafemas, ok, identificavam que há a cera. E por isso, a coisa que se abriu para mim foi isso. O desenho aparece quando o possível se aparece, quando o possível se abre perante nós. E relacionar-se com o possível, relacionar-se com esta esfera onde as coisas se tornam possíveis porque é uma coisa tão precária, que desaparece em nós sabermos. E estar a cuidar disto, ser atento a isso, ser sensível a isso é uma arte. Isto já estou a confundir os termos, mas é qualquer coisa de difícil e que se constrói com o tempo. E pronto, o meu trabalho foi um trabalho que se dirigiu nesse sentido, de aprender a lidar com campos de sensível que se abriam, campos do possível que se abriam, e eu depois tentava percebê-los, qual é que eram as suas delimitações, e ir-me relacionando com essa esfera e trabalhar dentro desses campos, que muitas vezes eram muito específicos. E pronto, isto é a noção que eu tenho do desenho. E
disse, afastei-me dos grafemas, como se fossem... os grafemas são... Porque às vezes a sensação que eu tenho muitas vezes é que há desenhos, grafemas sem desenho. É como se fossem... Há desenhos que não têm o possível neles, que estão completamente esgotados. O possível acabou ali. É como se fosse uma coisa que se tornou conhecimento, mas perdeu toda a sua dimensão do possível. E o pensamento, por exemplo, porque é que as pessoas relacionam o desenho com o pensamento? Há sempre esta coisa, o desenho é pensamento e não sei o quê. Eu nunca, por exemplo, uma das investigações que eu fazia era tipo... As pessoas falam de pensamento, mas muitas poucas pessoas definem o que é o pensamento. E por isso fala-se como se fosse qualquer coisa de adquirido, mas no fundo não é verdadeiramente adquirido, porque não é. O pensamento não é simplesmente o raciocínio, não é a articulação de dimensões inteligíveis, a transmissão de conhecimento, a inteligência que articula as coisas. Não. O pensamento é a capacidade de uma pessoa abrir uma esfera de interrogação sobre qualquer coisa. E o pensamento permanece enquanto... O pensamento existe enquanto essa coisa está nessa dimensão frágil de interrogação. Enquanto uma pessoa está... O possível das coisas abrem-se perante nós. Quando isso se torna depois conhecível, quando uma pessoa fecha, o pensamento acaba. Então quer dizer que, desculpa interromper, Sim. como estamos num ambiente mais informal, que pensamento é colocar questões, não é? Questionar. Quando as coisas se apresentam, uma pessoa se interroga sobre uma coisa, o pensamento abre-se. Depois uma pessoa pode fechar imediatamente e não... Então questionar não é pensamento. Mas ele existe enquanto essa questão está aberta perante nós. É como... por exemplo... Sim, é isso. Quando as coisas estão abertas perante nós e nós continuamos a interrogar-nos sobre elas. E a vida gráfica... E, por exemplo, eu estava a falar com o Paulo agora lá embaixo sobre isso. Para mim, o trabalho que o Paulo fez, para mim, é exemplar nesse sentido, porque muitos destes projetos não se tornaram obras. E aqui uma pessoa vê essa interrogação sobre o território, sobre o que é a habitação, sobre o que é pensar os problemas que se abrem perante nós. E aqui é um trabalho de desenho. Isto para mim nós estamos aqui perante desenho em estado puro. Tipo, é mesmo isto. E muitas vezes, por exemplo, há artistas que, por exemplo, uma pessoa está habituada a pensar o desenho como a esfera de projetação e de processo até chegar a uma obra. Mas há artistas que depois da obra ser feita e ser apresentada ainda fazem mais projetos a pensar tipo, não, isto podia ter sido aperfeiçoado desta maneira, e continuam o projeto, continuam a pensar sobre ele. Vamos modificá-lo, vamos não sei o quê. Por isso, o desenho não é só aquela esfera prévia, o desenho continua se as coisas ainda tiverem possível dentro delas. Não se fecha. Por isso o desenho é como se fosse um movimento que está disponível ou não nas coisas. E depois, pronto, isto é assim uma dimensão para uma pessoa perceber daquilo que, mais ou menos que eu estou a falar. Pode ter, se calhar, não ter sentido ou não, porque as pessoas normalmente estão a pensar no desenho como arte e não sei o que há. Cada um mais ou menos cristaliza os seus conceitos de uma determinada maneira, mas a reflexão que eu fiz levou-me a isto, levou-me a pensar, e eu um bocado tento viver as práticas que faço e a maneira como vejo o mundo e a cultura e a cosmologia em que vivo com este tipo de termos. Só uma questão. Ainda há pouco falou que um grafema podia não ser um desenho, foi isso que disse? Sim. Mas exemplifique, por favor. Pode? Não sei, sei lá, para mim não consigo, não consigo nem quero.
Não, porque não quero, como é que eu ia te explicar? Não quero ser desagradável, se calhar. Porque não sei, porque entra numa esfera de julgamento também para mim, porque há pessoas que veem impossível em coisas que eu não vejo. Eu posso não ver desenho naquilo, mas se calhar tem. Por isso eu prefiro não ir por aí. Mas de qualquer maneira, não sei se sim. Mas pronto, outra questão que eu estava, isto tem um bocado a ver com tentando ligar ao que a Letícia veio fazer aqui e que eu não estava a pensar fazer, era, de qualquer maneira, há uma espécie de, o desenho pode ser, de qualquer maneira, não ensinado, porque não é uma técnica. Mas o que o ensino pode fazer é levar-nos a estar disponível a que o desenho se abra perante nós. E o que é abrir isso? É abrir-nos a estar disponível à abertura do sensível em nós. Por exemplo, uma pessoa quando cresce culturalmente num determinado sítio, não sei o quê, cristaliza um bocado todas as suas dimensões. Mesmo a percepção das cores, muitas vezes vem codificada simbolicamente. Por isso nós, à medida que crescemos, uma série de coisas, mesmo os próprios grafismos, mesmo a própria escrita, leva-nos a ter uma relação com uma gestualidade, com um hábito da produção gráfica específica. E às vezes a frequência de determinadas escolas é muito difícil, porque também pode ser o contrário, pode levar a um fechamento total, em que uma pessoa tem a possibilidade de abrir isso, de perceber que entra num lugar em que as coisas não estão fechadas ao necessário, ou não sei o quê, a construir um objeto, a não sei o quê. Então, existem simplesmente para uma pessoa, não é só para repousar e não sei o quê, mas para contemplar si própria, contemplar os seus problemas, contemplar-se como ser humano, contemplar se isso existe, sei lá, somos simplesmente a nossa respiração, E às vezes estas práticas permitem perceber isso. Uma pessoa, por exemplo, uma das questões que eu ultimamente tenho visto é tipo, ok, há este problema agora da vida na Terra que há cientistas que dizem que daqui a 8, 9 anos a vida na Terra é insuportável para os humanos. E é possível, se calhar, não sei. Como é que nós podemos pensar isso? Se calhar temos que pensarmos simplesmente como respiração. E é verdade. Tipo, nós, se calhar, por exemplo, o nosso próprio corpo somos 60% micróbios. Nós não somos, uma pessoa tem ideia, forma-se culturalmente a pensar, nós somos humanos, somos não sei o quê, somos não sei o quê. Mas se uma pessoa mudar completamente a sua estrutura mental de pensarmos como seres, como havia outros, por exemplo, uma pessoa pensa em outras civilizações, que o pensamento das castas não é, do ponto de vista de um ocidental, uma coisa abominável. É um pensamento cosmológico. Aquilo implica que uma pessoa vai renascer não sei quantas vezes e pode voltar a nascer de outra forma. Por isso, evidentemente isto é obsceno uma pessoa estar a justificar, se calhar, do nosso ponto de vista, estas coisas. Mas permite-nos compreender que as coisas se calhar estão dentro de outras... E isso, por exemplo, o desenho pode-nos levar... O desenho, não sei. Nós podemos abrir-nos a pensar uma vida possível e não, como é que eu ia dizer, angustiante perante catástrofes desta natureza. Porque a Terra, por exemplo, podem desaparecer todas as espécies, não sei o que, a Terra vai cá e vai se estar sempre a transformar e vai um dia explodir como as nebulosas planetárias, que chamam-se nebulosas planetárias, mas não são explosões de... Mas isso um dia vai acontecer, por isso, mais tarde ou mais cedo, uma pessoa queira não, as espécies vão todas desaparecer. Nós não temos a capacidade de pensar com essa escala, estamos habituados a pensar uma coisa muito mais, mas pronto. Mas há determinadas práticas que nos podem levar a estar dentro desse tipo de... E o desenho permite isso. Mas agora, tornando isto, se calhar, abrir aqui uma escala demasiado excessiva. Sim, planetária. Não, extraplanetária.
extracósmica. Por exemplo, agora voltando à questão da educação, tipo, há essa educação que nos permite abrir-nos à contemplação, por exemplo, e que eu acho que é muito importante. Tipo, eu acho que sinto às vezes que vivemos num tempo em que as pessoas é quase como se há uma espiritualização excessiva. Eu, quando digo espiritualização, digo, por exemplo, a espiritualização excessiva para mim é a vida destes dispositivos. Nós vivemos uma vida imaterial excessiva. Chamar isto de espiritualização parece uma coisa absolutamente, sim, profana, tipo, profanação absoluta do que a palavra espiritual significa, mas é uma desmaterialização total da nossa existência. E depois, para compensar isso, preocupamos com a alimentação, com as práticas, tipo... Mas há qualquer coisa no meio aqui. Tipo, há uma vida sensível que não está nessa espiritualização excessiva, nem nesta ocupação da vida fisiológica. E eu acho que, por exemplo, a arte abre esse chamo de calor, mas cá não é calor. Arte, o desenho, se calhar, tipo esta. Como é que dizer? O ensino do desenho, ou o ensino desta, não sei se é ensino, mas levar-nos a nós como seres a habitar e a conviver, mais um convívio com esta coisa, permite uma pessoa outra vez estar nessa coisa que faz-nos um bocado de falta, eu acho eu. E um bocado a tarefa que eu vejo às vezes da arte é isso, é tipo dar-nos isso à vida, que às vezes somos esvaziados dessa esfera. E pronto, isto é um pensamento que estava a pensar, aquilo que a Letícia fez aqui é um bocado isso, é um bocado de fazer-nos confrontar com abrir a percepção àquilo que uma pessoa está fechada, tipo, nós estamos cristalizados nas nossas existências e de repente uma pessoa olha, abre e as coisas tornam-se possíveis e não sei o quê. Mas depois há outro elemento que é um bocado, não sei se isto pode ser problemático tentar distinguir, há pessoas que poderão achar que isto que eu vou dizer é absurdo, mas pronto. Eu acho que depois há determinados seres que se encontram num estado que é um estado que toda a gente tem isso com potência, mas em que isso é mais são chamadas permanentemente a isso. Há muita gente que não sente essa chamada, que normalmente é aquilo que uma pessoa chama artistas. Que isto engloba a esfera, tipo, eu incluo o Paulo nisso, incluo uma série de outras pessoas que se interrogam, que fazem, tipo, que pensam que é uma pessoa de repente estar neste, que é uma coisa terrível, pode ser terrível, que é de repente tu estares num sítio em que é perigoso, não sei, que tu és chamado a representar, a fazer, a pensar, a agir, e tu ali não podes te retirar, mas não podes te enganar a ti próprio, não podes e o lugar da arte é isso. O lugar da arte não é tentar estar integrado. Às vezes uma pessoa produz coisas não para ser, por exemplo, há as coisas que não é para escandalizar ou para ser provocatório, não sei o quê. Às vezes uma pessoa é chamada a produzir uma coisa para destruir um ecossistema perfeito, porque ao mesmo tempo não é perfeito. Há problemas, uma pessoa é como se estivesse morta, e de repente um artista vai ali, põe uma bomba e explode com aquilo tudo e acabou. Mas isso provoca um movimento que era necessário. E o artista às vezes nem quer fazer isso. Não quer meter uma bomba num sítio. E é obrigado a fazer aquilo. Há desenhos que eu faço, por exemplo, que eu não quero fazê-los. Eu digo, isto aqui é absurdo, é ridículo, é uma vergonha. Tipo, eu vou ser, tipo, não sei o quê. Vai destruir completamente com a ideia que as pessoas têm de mim, não sei o quê, mas aquilo está lá e está-me a dizer, tens que ir fazer aquilo, tens que ter coragem para fazer isso. E às vezes eu não tenho corpo para fazer aquilo e sou destruído por esse tipo de chamadas.
E é um bocado essa esfera. Essa esfera é uma esfera bastante importante e problemática que existe. E já não sei, agora parece que esgotei completamente a minha conversa nesta questão. Mas, sim, por exemplo, para vos dar um exemplo, se calhar isto para não ser absolutamente abstrato, aliás, posso-vos dar 2 exemplos. Um deles foi há cerca de, não sei, 4 meses atrás. E estas coisas podem durar anos. Isto, por exemplo, pode-se abrir um problema desses num artista e aquilo ter que ser, permanecer nele, e é essa esfera do desenho que eu digo, permanecer nele durante anos, uma interrogação que está sempre ali e que ele de vez em quando trabalha, que de vez em quando, mas está sempre ali. E há coisas mais pequenas. Eu, por exemplo, há cerca de 4 meses atrás, e são daquelas coisas que uma pessoa até diz, mas isto parece estar fora do tempo, hoje em dia as pessoas já não fazem isto, como é que isto aparece? Eu estava a ver uma entrevista de um arrependido de máfia, isto parece uma coisa absurda, e estava a ver, não se via a figura, ele estava escurecido, e ele falava da maneira como ele vivia, não sei o quê, desta coisa do honor das famílias e das atrocidades todas que ele cometeu, que ele tipo dizia, eu sou completamente arrependido, eu sei que destruí famílias, que fiz isto, mas pela maneira como eu sou, tipo, pela honra e pela não sei o quê, eu cometeria outra vez esta coisa. Esta pessoa, absolutamente problemática, terrível, tipo, e ao mesmo tempo séria com a sua existência, não era aquilo, não fazia aquilo gratuitamente. Havia ali qualquer coisa, mas ao mesmo tempo absolutamente, sei lá, terrível. E eu estava a ver aquilo e de repente houve esta, não sei, de repente a pessoa que estava a fazer isto, é como se na sua escuridão ele tivesse olhado para mim, eu a tremer em frente àquela existência, porque é terrível, tipo, uma pessoa que matou não sei quantas pessoas, sei lá, absolutamente, uma pessoa diz, eu quero também se calhar matá-lo, tipo, eu quero que esta pessoa não exista, tipo, quero que desapareça, porque é uma pessoa que fez demasiado sofrimento, mas ao mesmo tempo é uma pessoa rara, porque é uma pessoa absolutamente séria, tipo, ele não fez aquilo só por ganhar dinheiro ou não sei o que, aquilo tem outras razões mais e a interrogação era enorme, não é uma interrogação fácil de se pôr perante uma pessoa daquela natureza. E ele pediu-me, às tantas, eu agora digo-vos isto, parece tipo a conversa de um alucinado, mas a pessoa que estava na escuridão, de repente, vira-se para mim e diz-me, tu tens que me fazer um desenho de mim, como uma espécie de, o que é um arrependido? E uma pessoa, tipo, olha perante um pedido deste género, tipo, como é que eu... eu não quero isto, eu não quero, tipo... Nem sei como é que é possível representar uma coisa daquelas, como é que é possível fazer um desenho de um arrependido, sei lá, não... E pronto, ele depois atirou-me essa coisa para cima, e depois a sensação que eu tive é isto, sou capaz de, tipo, estar à altura de um desafio destes, tipo, quero meter numa coisa destas, isto é uma coisa... que não tem nada a ver, eu estou a ver num tempo que as pessoas estão a pensar o antropoceno ou isto, ou não sei o que, agora vou pensar, sei lá, uma coisa assim, que não tem nada a ver, tipo, a arte, as pessoas estão a produzir arte que não tem, tipo, este tipo de preocupações, tipo, isto parece que já foi superado, este tipo de representações e não sei o quê, mas não, ao mesmo tempo, há ali uma força qualquer que me leva a fazer muito mais que as outras coisas. E eu acho que é um bocado isso, tipo, a questão do desenho que eu estou a falar e da arte, pelo menos para mim, por exemplo, outra questão que eu estava a falar com o Maurício há pouco, que era, muito porque vivemos nestes tempos em que, como eu dizia há pouco, somos atravessados por tantas cosmologias e tantas tradições e não sei o quê, eu, a determinada altura, apercebi-me que eu não era completamente órfão. Tipo, ok, venho de uma cultura católica, não sei o quê, mas fui atravessado por tantas outras coisas que eu acho que têm a sua pertinência. Mesmo
a cultura católica e a cultura cristã têm a sua pertinência, tipo, é capaz de dar sentido ao sentido comunitário. Há uma data de questões que uma pessoa pode justificar e perceber a pertinência daquilo e não sei o quê, mas ao mesmo tempo eu nunca senti tipo, que eu sou completamente uma pessoa que vive dentro de uma dessas tradições e que produz dentro dessa tradição. É um produtor que dá imagens para criar sentido, para dar estabilidade, para dar presença, para nos proteger do caos, para não sei o quê, dentro dessas tradições. Por isso, eu senti-me que nasci num momento, não sei quantas pessoas se sentem assim, mas acho que provavelmente há muitas pessoas, em que eu não tinha nem ideologia, nem... não tinha, era uma pessoa que não faça em nome de quê? Não havia nome nenhum, nada, nem nome de nada para fazer. Mas ao mesmo tempo, isso criou-me, durante muito tempo, uma dificuldade enorme de produzir, porque um artista que está nesse tipo de condições, ou produz com pedidos, tipo, olha, faz-me um retrato do meu não sei quê, ou produzes paisagens, ou ligas-te a uma comunidade que está a produzir sobre o antropoceno, ou sobre os migrantes, ou não sei o quê, e produz imagens dentro desse tipo, que se calhar não te identificas totalmente. Se uma pessoa, tipo, como é que eu ia te explicar, não se liga diretamente a isso, como uma espécie de, ok, tipo, se eu não faço isto eu vou morrer porque me sinto completamente vazio. O que apareceu em mim foi tipo, para além disso existir, havia determinados momentos, é como se em que eu era levado a fazer, como por exemplo este exemplo que eu dei e era como se fosse quando uma pessoa se apaixona, quando uma pessoa se apaixona com alguém, escreve uma carta de amor, é tipo, há uma intensidade tal que nasce que uma pessoa não está à espera, sabe lá, não é que automaticamente uma pessoa diz há aquelas duas pessoas que gostam, não sei o quê, não sei o que mais, e agora vou produzir desta maneira. Não, é inesperado, não se sabe quando é que vem, e de repente a dedicação que nós temos a escrever cartas de amor ou não sei o quê, porque nos apaixonamos por alguém ou por qualquer coisa, é enorme. E eu comecei a produzir dentro desse tipo de... comecei a estar mais atento a isso. Como não estava ligado a nenhum tipo desse tipo de coisas, e pronto, já não sei para que a conversa veio aqui parar. Do órfão. Sim. Sim, era isso. Sim, e as coisas nasceram um bocado, porque estava a falar disto, porque... de interrogação sobre o desenho, se calhar, porque é que eu tinha deixado de desenhar. Não. E já nem me lembro do que eu estava a falar, perdi-me completamente. Mas pronto, a produção um bocado, a mim nasceu com esse tipo de coisas que aparecem na estar atento a essas... não, estava a dar 2 exemplos, ok, tipo, já dei o outro, e depois houve outro exemplo, que é isto agora, tipo eu durante quase cerca de 10 anos trabalhei com, não sei, algumas pessoas que já conhecem o meu trabalho. Achas que passa para as pessoas? Não, se calhar esse não, obrigado. Tens o primeiro portfólio. Sim, não, mas eu durante uma data de anos, quase 10 anos, decidi se calhar um bocado dessa coisa, porque apercebi-me que havia esta coisa que era o sensível, que se abria, uma pessoa podia estar dentro se delimitasse minimamente um campo sensível, podia revelar de lá dentro determinados problemas. E comecei a trabalhar só com uma cor. E escolhi essa cor, tipo, houve alguns critérios tipo, para escolher essa cor. E durante muitos anos aquilo era um campo absolutamente limitado para trabalhar. E tinha um bocado, se calhar, a ver com aquilo, com a abertura do campo sensível. E eu trabalhava como se fosse um único desenho. Fiz cerca de 300 desenhos dentro desse grupo, durante um espaço de 10 anos, mas aquilo para mim era como se fosse um único desenho, em que aquele possível estava ali e havia determinadas coisas que eu ia lá e podia trabalhar com aqueles critérios. E depois, a determinada altura, comecei-me a perceber que eu estava, se calhar, a levar tudo para lá. E havia coisas que já não percebiam. É essa coisa, uma pessoa tem que começar a estar atento, que se calhar, tipo, há qualquer coisa que não está bem, que está a correr ali dentro que não está bem. E de repente,
eu sei lá, comecei a trabalhar, por exemplo, estava a trabalhar, eu nasci em Angola, vivi até aos 4 anos e fui para Portugal no início da Guerra Civil, da Independência, e nunca mais, eu estava a dizer isto ao Maurício, eu nunca mais pensei Angola, porque senti que, do ponto de vista das pessoas que viviam de famílias dos colonizadores, apesar de eu ter uma minha trisavó que era negra, nós tínhamos estado uma espécie das famílias que tinham sido famílias de colonizadores, não tinham perdido a voz, tinham que dar voz às pessoas que durante séculos tinham sido ostracizadas e não tinham podido ter expressão. E eu durante muitos anos não sentia mesmo um medo relativamente ao campo, eu não posso falar com determinadas preocupações. E de repente, a determinada altura, há cerca de 2 anos atrás, fui convidado para trabalhar com uma galeria belga e, inicialmente, quando fui convidado, estava super feliz, bem, que ótimo, vou trabalhar com uma galeria belga, é uma coisa ótima, porque é muito difícil uma pessoa conseguir trabalhar normalmente, quando está fechado dentro de um país, é muito difícil sair para fora. E isto foi mas ao mesmo tempo, eu sentia, mas o que é que eu tenho para dizer, para falar com os belgas? Não há... Ok, é ótimo trabalhar com uma galeria lá, mas não há nenhuma... não há nenhuma relação amorosa com a Bélgica. Não conheço, não nasceu por aí a relação. Foi mais por uma necessidade de querer sair fora. E depois, a determinada altura, não. Há uma relação completamente que tem a ver comigo, que é a relação da colonial. O Congo belga, muito mais problemática, entre aspas, dependendo do período histórico. A relação, e pensei isso, então comecei, é a oportunidade que eu tenho de pensar a minha infância em África e pensar qual é que é a contribuição que eu posso ter e não sei o que mais. E depois eu tenho esta perspectiva que diferencio completamente a história do passado. O passado é uma coisa completamente aberta e a história é uma coisa completamente fechada. Pode ser uma espécie de fechar o passado, de interpretar, de torná-lo conhecimento ou conhecível, enquanto o passado está permanentemente aberto. E a minha ideia era, nesse trabalho, que inicialmente eu estava a pensar fazê-lo com a mesma cor, na realidade é escarlate, não é vermelho. Era muito mais fácil para mim, num território que vive em grande sofrimento e em grande violência há muito tempo, era muito mais imediato pôr aquilo dentro da esfera vermelha e produzir imagens ali dentro. Só que comecei a pensar, não, se eu fizer isso há uma continuidade absolutamente absurda e não há nenhum trabalho a fazer, é neutro. E nem era verdade, porque nem sentia, ao nível fisiológico também comecei a sentir, era errado, sentia que havia qualquer coisa de errado de aproximar-me àquele território com aquela cor. Não sei, sinto que não é a cor certa, se calhar Exalto vai fazer aquilo gritar de uma maneira errada e não precisa. E a coisa que eu pensei foi isso, vou lidar com uma cor que é uma cor que faz-nos olhar para aquele território não de uma forma crítica. Porque essa coisa que eu sentia é que o passado daquele território necessita de ser exposto sem juízo. Nós estamos há muitos anos a abrir tribunais permanentes, seja de que façam, sobre o passado. E há uma dificuldade enorme, porque há muitas pessoas que sentem culpa, que se calhar a culpa é estranha, há culpas, não sei o que, há tudo isso. Mas há uma necessidade também de poder apoiar-se sobre as coisas que existiram sem esta carga, sem a esfera da culpa, sem a esfera do juízo, sem a esfera da crítica, e poder olhar para as coisas, mesmo porque uma pessoa, às vezes na intimidade, isso acontece, não há lá ninguém para nos dizer, nós às vezes retraímos, por exemplo, não sei, se calhar vocês estão aqui a ouvir às vezes, se calhar esta conversa, e têm coisas para me dizer que não concordam, mas retraem-se, não falam, isso é um bem, é uma paz que nós podemos frequentar, nossa.
E eu queria preservar isso, queria, por exemplo, produzir imagens em que essa esfera fosse preservada, em que eu dava às pessoas para ver um passado que existiu, retraído. E eu descobri isso na cor. Descobri, não, isto, com esta cor, com este azul turquesa, eu posso apresentar este passado, um determinado tipo de imagens, com um determinado tipo de suspensão do juízo. E pronto, isso são... E mudei, tipo, saí daqueles 10 anos de trabalhar com aquela cor e abriu-se esta nova esfera cromática, em que produzi uma série de... São estes tipo, isto é um grupo. E depois mais do que isso, por exemplo, outra coisa que foi interessante é que eu, para produzir estas imagens, eu tive, ao mesmo tempo, paralelamente, abriu-se uma outra zona de desenho, por exemplo, estes desenhos a grafite, que me permitiam trabalhar as partes mais... Por exemplo, estes desenhos nascem... Eu não sei de onde vêm, de onde estão, de onde me colocam, para onde vão. São desenhos completamente que apareciam e eu fazia. Sem saber se eles alguma vez vão ter qualquer coisa coesa, como, por exemplo, existe nesta esfera, uma esfera mais... É quase como se fosse um território de sonho, não sei. E uma pessoa entra para estes desenhos aqui. A outra não, é qualquer coisa mais atormentada que eu não sei. Por exemplo, este desenho, que é um desenho que é uma pessoa que parece estar a exprimir uma palavra que é impronunciável, não sei. Mas, e aqui estes desenhos, por exemplo, permitiam não trazer para a parte turquesa coisas que não deviam estar lá. Mas estas coisas que eu vos estou a dizer são coisas que eu, com o tempo, é uma coisa que uma pessoa com o tempo, se tiver atenção e vai estando atento. Eu, por exemplo, eu acho que a coisa que eu estou a desenvolver mais nos anos é uma arte da arte da espera e da atenção. Uma pessoa não é tanto uma arte, isto parece que eu estou cada vez mais a tornar-me um pintor, mesmo se trabalho com lápis de cor e com lápis. Parece que essa é a minha arte, mas não, a minha arte que eu sinto que estou a desenvolver é uma arte de estar atento e de respeitar os tempos da produção das imagens. É quase como se abrem em mim estes pedidos, e tenho uma série deles que são muito inconsistentes inicialmente, as coisas que parecem muito fortes, mas uma pessoa ficam ali, um bocado a vibrar, e é isso, é uma pessoa de respeitar isso. E isso às vezes é muito difícil quando a vida de uma pessoa por exemplo, um artista. Eu agora vivo da arte e uma pessoa tem esta coisa de ter que ter datas, exposições, e neste momento a coisa que eu vivo é um bocado como é que uma pessoa pode conciliar o respeito a isso e as datas de ter que fazer exposições e fechar ciclos de trabalhos e não sei o quê. E pronto, é um bocado essas as inquietações que eu tenho neste momento, é um bocado isso de tentar ser sensível e de ter este cuidado, tipo, relativamente a esta esfera muito imaterial que eu digo que é o desenho. É tipo este tanto, eu neste momento, por estar atento a isso, tenho muito possível em torno a mim. Tipo, estou muito atento a tantos possíveis. Mas é difícil às vezes uma pessoa conviver com tanto possível. E pode ser completamente arrebatado por ele e não sei o quê. Por isso não sei. Tipo, não sei se tem alguma... Eu se calhar já escutei a conversa, não tenho assim muita coisa para dizer mais. Aliás, eu tinha aqui uma nota se eu tipo ficasse em seco. Não, porque eu durante estes 2 meses quando recebi o convite e que decidi que não ia fazer conferência nenhuma e não sei o quê, disse que vou fazer uma coisa improvisada, ao mesmo tempo que ia desenhando, porque eu tenho estes desenhos que demoram, sabe? Por exemplo, os últimos 2 desenhos que fiz, há um desenho que fiz que é um polvo, é um desenho deste tamanho, que está a comer uma flor de oleandro, que demorei 2 meses e meio a fazer um desenho assim minúsculo, porque é quase um absurdo. Porque, vocês não sei se já viram um polvo dentro d'água. É um animal absolutamente mágico, porque é absolutamente mimético. Ele apoia-se a uma coisa, fica da cor da coisa, levanta-se, fica branco, depois apoia-se, fica...
Se é um animal absolutamente fugidio, que uma pessoa não sabe. E como é que uma pessoa pode representar isso? Como é que tu podes tornar isso numa esfera, numa imagem, tipo num fantasma? E depois, por exemplo, há esta coisa que eu gosto muito de distinguir, que é a diferença entre, apesar da etimologia de uma ser para a outra, da grega para a latina, o fantasma e a imagem. Tipo, eu vejo como se fossem duas coisas diferentes. É como se fosse a imagem é qualquer coisa que uma pessoa pode se relacionar e medir e estudar. É quase não provoca em nós inquietações nenhumas. A imagem é uma esfera mais tranquila, enquanto o fantasma é qualquer coisa que nos pode assaltar de uma forma inesperada. Está ali e uma pessoa não sabe muito bem se o vê, mas sente uma presença. Eu, por exemplo, quando trabalho, eu acho que estou a trabalhar mais na esfera do fantasma, mais nesta... O arrependido transformou-se no fantasma. O desenho do arrependido que eu fiz, Sim. a imagem, eu terminei o desenho há poucos dias atrás, que é incrível. Não, também porque é o desenho maior que eu já fiz, é um desenho enorme. E sou eu, tipo, às tantas era para ser a coisa mais terrível é que acabou por ser um autorretrato. Tipo, eu não tive coragem de pôr lá ninguém. Tipo, a coisa que eu disse é tipo, eu não tenho coragem de pôr aqui ninguém, a única pessoa que eu posso pôr sou eu próprio. Então sou eu com a minha cabeça nas mãos. Eu tenho uma cabeça cortada, eu estou com a minha cabeça a olhar para mim próprio. Sabe, uma coisa, sabe, um desenho absolutamente terrível, não sei. Mas ao mesmo tempo, aliás, eu tenho aqui no telefone, se vocês quiserem, eu posso para vocês verem a imagem. Em primeira... Essa relação com o arrependido, no fundo, o Pedro já se arrependeu dessas... Como é que eu vou dizer isto? Já se arrependeu, mas ao mesmo tempo mantém-se fiel e íntegro. Sabe, não sei se podem ver e ampliar, que se calhar não se vê muito bem, porque a imagem é um bocado má. Posso fazer uma observação? Sim. Eu tenho a ideia de que, quando estava com as questões existencialistas à volta, quando eu própria Sim. me deparava com questões existencialistas, nessa ocasião pensei numa frase, uma conjugação de palavras que para mim fazia sentido a existência, que era beliscar o imaterial. Ou Sim. seja, pensar que nós existimos, mas estar com a sensação que não existimos. Não sei se me faço entender. E será que, enquanto artista, quando está a dizer e falou nesses fantasmas, lembrei-me disso, se eventualmente aquilo que quer captar é realmente o que desenhou ou se ficou aquém daquilo que queria desenhar. Não, por exemplo, neste caso, neste desenho, eu inicialmente tinha uma imagem, tipo, havia estas pessoas. E à medida que eu ia desenhando e interrogando, e uma pessoa vai afinando. Os desenhos são todos diferentes, não há uma regra. Eles têm tempos diferentes, cada um é a sua... São completamente... Mas, por exemplo, neste caso, por exemplo, termina com eu próprio. Eu nunca tinha imaginado inicialmente vou-me fazer... Só que ele vai-me levando leva lá. O afinamento da imagem, que pode ser conseguido ou não, leva a uma pessoa... E a minha questão, aquela que uma pessoa tenta fazer é tipo, não é tipo, por exemplo, há esta coisa que eu por exemplo, às vezes vou ver, eu gosto muito de ver retratos, retratos tipo de tradição, tipo, que vão desde, aliás, até os retratos romanos antigos, porque eu sinto às vezes nos retratos que alguns deles conservam uma complexidade de pensamento, parece que as pessoas estão ali e elas estão vivas, continuam a refletir sobre a realidade. É um pensamento que foi cristalizado
E há determinadas figuras, há determinados pintores que pintaram algumas pessoas que têm uma complexidade, conseguiram preservar uma complexidade do pensamento daquelas figuras que nós nós já nem temos a capacidade, é tipo, como às vezes eu vou ali, tipo, digo, a realidade dentro da cabeça desta pessoa, ou o pensamento que ela nos está a depositar sobre nós, é muito maior daquilo que nós estamos habituados a ter. Por isso, às vezes eu olho para determinadas figuras e não sei, amplia-se. Tipo, são figuras carregadíssimas não são assim tão pacíficas. Elas transportam muito tempo dentro delas. E há figuras que conseguiram, há artistas que conseguiam preservar isso, preservar grandes temporalidades de tempo num retrato. Eu, por exemplo, às vezes, mesmo a atravessar uma cidade, às vezes deparo-me sobre um busto ou não sei o quê, em que aquela pessoa está ali a pensar a cidade. Tipo, está ali a pensar aquela pessoa que tipo, assalta-me. Tipo, e eu arte, um bocado, às vezes, penso um bocado dessa maneira. Tipo, e é isso, uma pessoa quando produz um trabalho tenta preservar isso. Tipo, não tenta... Eu, por exemplo, há muitos desenhos que faço, que eu vou dando títulos, e se calhar há uns desenhos que permanece um título e o mistério fecha-se lá, mas há muitos que têm uns 10 títulos e são ricos porque têm essa amplitude que se conseguiu fechar numa imagem. Por isso eu acho que conseguir às vezes a imagem é conseguir preservar essa amplitude, preservar essa não... É aquela diferença que eu estava a falar entre que eu agora de cá reinterpreto, que é entre o pensado e a pensabilidade. Tipo, a pensabilidade é qualquer coisa que é a possibilidade de pensar. O pensado é qualquer coisa que já é como o desenho e os desenhos, a diferença entre um e outro. Os desenhos são coisas que já foram feitas. O desenho é esta esfera que permite a possibilidade dos desenhos. Tipo, é uma coisa gráfica que está ali, como este território vermelho enorme que eu desenvolvi durante 10 anos. Existia aquele desenho, que era aquele... E depois existiam os desenhos que eu ia trabalhando dentro deles. Muitos deles depois conservavam também desenho, para tipo, estar a confundir toda esta história. Mas pronto, a ideia é um bocado isso, é quando uma pessoa está a trabalhar, deixar as imagens, ter o cuidado que elas não se fechem. Acho que a obra está, como é que vai ser? O mais admirável numa obra de arte é a possibilidade que ela nos dá, nunca está fechada. Sim. Isso é muito difícil às vezes. Sim. Não se sabe, não é da esfera do artista. A nossa paixão por aquela obra. Outra coisa que eu aprendi com o tempo é isto, é tipo, por exemplo, uma pessoa aprendi a distanciar-me a produção, era que estava a falar com o Maurício há horas sobre isso. Há algum tempo atrás comecei a realizar o que é esta pessoa que se chama Pedro, que é um artista, e a perceber a diferença. Uma pessoa às vezes fecha-se nesta figura, que é um produtor que tem estas determinadas responsabilidades e não sei o quê, e está fechada nesta personalidade que tem uma determinada importância dentro de um contexto e não sei o quê, mas isso pode ser péssimo, tipo, porque comporta uma série de compromissos que não permitem uma pessoa estar atenta a outras só simplesmente à capacidade de ter umas mãos em que uma pessoa é capaz de estar atento a isto, tipo, uma pessoa que venha para mim como este arrependido de máfia e que por exemplo, esse arrependido de máfia, eu tinha alguns projetos de desenho que não tinham partido preso, que me pareciam mais urgentes e que eu estou a desenvolver. Por exemplo, estou a desenvolver um trabalho sobre Angola, por exemplo, que é como se estivesse a abrir um novo território que eu estou a aproximá-lo de várias formas e estão-se a abrir desenhos dentro. E eu acho que isso é mais urgente. Tipo, não é que mais urgente, é o trabalho que eu estou a fazer. Não, é ao contrário. De repente aparece-me um desenho destes,
por exemplo, eu estava a pensar, vou fazer uma exposição daqui a meio ano, e eu estava a pensar que esta exposição, estava a programar toda a exposição sobre esta coisa de Angola. E de repente, estes últimos 2 anos abriram-se, apareceram no meio do nada, eu não estava à espera, tipo, eu passo férias nesta ilha do Mediterrâneo, tipo, normalmente 1 mês e meio por ano, em que já vou dar muitos anos para lá, e na parte da casa existem estas flores de oleandro. E eu estava, tipo, ia comprar lápis, aquilo hoje em dia uma pessoa pode mandar vir lápis da internet, e estava a comprar os lápis para desenvolver essa série de trabalhos, não sei o que, estava a olhar para esta flor do oleandro, que é uma flor altamente venenosa, não sei se vocês, aliás, é uma flor que as pessoas usavam para se suicidar. E estava a olhar para esta flor lindíssima e não sei, tipo, de repente comprei lápis daquela cor. E dali abriu-se qualquer coisa que, absolutamente inesperada, tipo esta dimensão sensual ou que tem a ver também com vergonha, com um determinado tipo de emotividade que existe, que eu não estava minimamente disponível, eu estava completamente noutra esfera do sensível a trabalhar, e aquilo de repente tomou completamente a minha vida, tipo, e eu agora estou a trabalhar dentro dessa esfera, eu não estava à espera, eu não tinha programado, e a exposição que eu vou fazer, não sei se estás a perceber o que eu estou a dizer, é tipo, de repente, e aí você está disponível a isso, é tipo, eu podia ter, eu não vou fazer isto, e aliás, eu teria sido se calhar muito mais responsável a ter feito ter fechado, eu não vou ouvir isto, porque isto vai-me destruir completamente o programa que eu tenho de trabalho, porque eu se calhar não tenho tempo para lidar com isto, se calhar vou ter que cancelar uma exposição que é uma coisa grave, tipo, porque eu tenho compromissos com pessoas e não sei o quê, se calhar para um arquiteto isto é muito mais grave ainda, porque tem outro tipo de não sei, se calhar a dimensão é mais ou menos a mesma, depende das escalas. Mas, pronto, sei lá, é tipo assim, é terrível e é perigoso, mas uma pessoa, tipo, sei lá, como artista às vezes está, sei lá, não sei explicar, é tipo, é como se dizia o Bruce Nauman, que a arte às vezes é como se viesse uma pessoa, esta imagem dele é terrível, mas tem a ver com a obra de arte, com a maneira como ele compreende a arte, é como se houvesse uma tacada de beisebol nas costas, uma pessoa não sabe onde é que ela vem e de repente leva uma pancada e tipo, és atirado para um lado e pronto, tens que sobreviver a partir dali. E não sei, eu, como artista eu estou disponível a isso, isto é um problema, mas não há nada a fazer, é uma desgraça. Mas há artistas que conseguem... Sim, mas há artistas que conseguem produzir um trabalho sério, absolutamente extraordinário, que isto que controla muito mais isso. Por isso isto é uma coisa também muito precária, muito vulnerável, muito diferente entre pessoas. Sim. Sei lá. Não sei. Mas... Sim, sim. Não sei se querem fazer. Vocês querem? Deixa eu ver se havia alguma coisa pertinente que... Sim, não é mais ou menos. Aqui já alguém tinha aberto a boca. Não é? O Deno já tinha questionado imenso. Sim, mas por exemplo, relativamente à questão dos órfãos, do órfão de dizer, sim, falar não sei o quê, sim, há uma coisa que eu no outro dia estava a pensar que é, às vezes há uma solidão enorme da parte do artista, porque eu tenho, por exemplo, alguns amigos meus que eu partilho, que são amigos ou que estudaram comigo, normalmente são esses amigos que ficam, aqueles que estudam com nós na escola e não sei o quê, que ficam aqueles amigos íntimos que uma pessoa partilha a sua solidão. E às vezes penso, tipo, sabe, na absoluta solidão que existe na prática artística. E não há nada a fazer. Tipo, eu não quero pensar, por exemplo, em termos de... Porque acho que a nossa sociedade, sei lá, habituou-nos a pensar a questão do indivíduo, que é terrível. Sei lá, às vezes as pessoas são muito mais fortes, pensam em grupo.
se há, por exemplo, se calhar os doutoramentos, estas coisas deviam ser propostas em grupo, não um indivíduo que se apresenta com determinadas qualidades, mas se calhar é muito mais interessante o projeto que apresenta e as forças todas que estão ligadas a isso. Mas há determinados trabalhos que não podem ser feitos dessa forma. E é difícil conseguir desenvolvê-los em grupo. Às vezes não, às vezes há casais, por exemplo, que conseguem... E, por exemplo, isto também não é totalmente verdade, porque há muitas coisas que eu partilho com a minha mulher. Minha mulher não é porque é minha propriedade, mas como linguagem nós estamos... Mas pronto, perceberam o que eu queria dizer, mas ela às vezes é uma pessoa que me ajuda imenso a pensar as minhas coisas, por isso mesmo as solidões são partilhadas nesse sentido. Ela não sabe que é artista dos meus trabalhos, mas ela é muito artista, e o meu próprio filho, mas vocês sabem como essas coisas vivem em casa, são pessoas, por exemplo, eu lembro, o meu filho sempre quando vinha um amigo ou qualquer coisa ver o meu trabalho, ele estava sempre a dizer, mas o meu pai está sempre a armar em bom, tipo, ele acha que aquelas coisas que ele faz, tipo, ele via as coisas com uma determinada objetividade, que era terrível, tipo, eu estava a tentar defender o meu trabalho e ele tinha, tipo, apresentava as coisas assim, mas existe, de facto, existe essa partilha, uma pessoa não toma em consideração na esfera íntima, que tem uma importância enorme. Eu sei que, se um dia, a minha mulher, é horrível uma pessoa falar desta maneira, morrer, isto também é horrível, tipo, este ainda é mais terrível. Mas se isto vai acontecer, evidentemente, não sei quem é que vai ser primeiro, mas eu sei que vai haver uma solidão enorme nesta convivência desta solidão, uma pessoa, deste convívio que uma pessoa tem com as coisas que está a produzir e isso, pronto, mas de qualquer maneira há esta solidão que é, não sei, tipo... é tipo como se eu sentisse que não há... Eu gostava de ter uma comunidade, mas não existe. Bem, não sei se calhar vocês não sentem isso, não sei bem, mas eu, para mim, não é que eu estou a dizer tenham pena de mim ou quem se quer associar, tipo, a partilharmos. Não é possível, é tipo, é assim. É tipo... Obrigado por esse exercício de design levado a essas fronteiras, não é? Sim. São fronteiras para os quais, ou esse exercício para os quais, obviamente, tem que nos acordar. Sim. Porque às vezes as coisas realmente importantes passam-nos ao lado porque estamos muito distraídos. Ou porque é o ar dos tempos que vivemos. Tentando que a gente não enfrente esses problemas humanos, nossos, pessoais, cada um carrega no seu íntimo, não é? Sim. Que são extremamente dolorosos quando nos interrogamos face à nossa dimensão e à dimensão do mundo, do universo, de tudo. Sim. Portanto, quero agradecer a tua maneira como te fragilizaste, não é? Em frente a uma plateia, expondo aspectos normalmente não são aqueles aspectos visíveis e discursivos quando se fala de uma obra artística ou do trabalho de alguém, não é? Mas que nos ajudam a refletir, quer quando vemos uma imagem, a imagem não aparece por acaso, a imagem transporta outro tipo de potência, e quer quando pensamos num outro campo da ação, que é aquilo que nós estamos a tentar entrar em contato mais aprofundado com ele, que é o campo do design. E o facto de teres introduzido a tua conversa retirando o design da arte, digamos assim, não é? Acho que permite, para já, desacralizar, num certo sentido, a arte sagrada, num certo sentido, não é? E se nós englobamos o desenho enquanto arte, nós estamos a comungar também desse ponto de vista, desse ritual. É
por isso que o desenho se exprime através das crianças daquela maneira fascinante que nos baralha tudo, não é? Nos baralha esse tipo de fronteiras, esse tipo de experiências, esse tipo... Eu acho que há coisas que nós temos, cada um de nós transporta, que realmente as palavras são insuficientes. Às vezes o nosso vocabulário, por mais rico que a nossa língua seja, e todas as línguas do mundo são riquíssimas, não é? Mas há determinadas portas, frestas, aberturas, que a linguagem não... Sim, a linguagem absolutamente. aquela que nos permite perceber o que estamos a falar. Claro que aqui a poesia, ou a literatura, ou a arte em geral, ou a música, sim. preenchem e tornam compreensíveis este tipo de brechas, não é? Bom, acho que... Não é isto. Não, agradeço-te essa leitura. Acho que é muito difícil falar disto da maneira como tu expuseste. Mas... ok. Obrigado a vocês por terem... Já estamos fartos desta conversa. Não, por acaso não estava. Não Acabava quase uma meia hora, mas Por acaso, temos que até... ir, não é? Não, mas se vocês Não, quiserem... o vaso não foi para fechar, Foi, sim. Foi um exercício de desenho. Foi um exercício Através da palavra. Sim, e que nos... fiquei a pensar muitas dessas preocupações e gostei dessa abertura ao sensível. Sim. E gostei muito do modo como tu consegues, aparece qualquer coisa que te arrebata e tu, independentemente, eu gostava de ser assim, independentemente das outras coisas que tens para fazer, aquilo foi mais forte. Sim. E isso é muito extraordinário Sim. fazer, parar tudo o resto porque aquilo foi forte e eu tenho que desenhar. E pronto, e eu agora estou-me a sentir uma arrependida. Porque eu tenho feito tudo quase ao contrário. Tenho este compromisso e tenho que fazer, o desenho pode esperar. Eu tenho aqui, não sei o que, o desenho pode esperar. E mesmo que seja relatada por imagens que eu acho que são essenciais e que eu devia fazer. Mas tu podes-te... É porque é muito difícil uma pessoa se dedicar. Eu, por exemplo, neste momento tenho a sorte, não sei quanto tempo é que isto vai durar, mas tenho a sorte de estar totalmente dedicado a essas questões. Construir a minha vida com determinado cuidado para permitir-me isso neste momento. Mas é precário, tipo, tudo isto uma pessoa não sabe como é que as coisas se desenvolvem. Mas tu podes, como a maior parte das pessoas fez e como eu fazia-se no momento em que não tinha-me também de dedicar, se calhar, a determinadas outras coisas, conservar sempre um espaço no cotidiano, na vida, dedicado a isto. E a coisa é saber mantê-lo, ter alguma disciplina para saber que ele está lá e dedicar-se ao desenvolvimento disso. Mas agora, relativamente àquilo que o Maurício estava a dizer, uma das coisas que eu, por exemplo, nos últimos anos, se calhar já há muito tempo, penso é que, muito provavelmente porque vivemos num tempo histórico que dura se calhar há mais de 150 anos, que é o tempo, o mundo da ciência histórica, mais ou menos, da historiografia vista de um determinado ponto de vista, em que é muito importante o discurso na arte. E eu acho que, de determinada maneira, isto é absolutamente problemático o que eu estou a dizer e que pode ser visto como uma coisa absolutamente absurda também, não sei o quê. Mas eu acho que, por exemplo, a museologia, não sei o quê, que nasce mais ou menos nessa época, reenviou-nos para uma experiência com o sensível e com as imagens que tem esse tipo de relação, muitas vezes. Isto que eu estou a dizer é absolutamente problemático, porque não é... Existem muitos outros casos,
Mas eu acho que isto é uma coisa muito prevalente e que eu acho que está a terminar. E que é esta coisa da prevalência do discurso e da teoria e da interpretação na arte, na leitura da arte, na experiência. A experiência... A importância da palavra. Sim, é tipo, uma pessoa às vezes quando está uma experiência da arte, é uma experiência histórica mais do que uma experiência sensível. Às vezes uma pessoa não está a ter uma experiência do sensível, está a ter uma experiência das conceptualidades subjacentes ao sensível. E eu, dá uma série de anos para cá, que tinha também muita conceptualidade no meu trabalho, e se calhar ainda tenho e não sei o quê, sinto que tenho que dar muito mais espaço ao mundo sensível. E que as coisas, hoje por exemplo estamos a falar disso, a arte no sentido de uma técnica tem que estar presente para poder apresentar esse sensível, de uma maneira que a pessoa sinta. Não o sensível em si, como o virtuosismo e a técnica em si, que pode depois ser sensível como o vento que passa, mas que não... Ok, é vento, vento perfeito, mas não passou. Mas há coisas que permanecem em nós e há sensíveis que, se forem verdadeiramente requintados e não sei o que, são capazes de capturar dentro delas coisas fortes, coisas pertinentes, coisas que verdadeiramente nos implicam, que nos assaltam, que nos inquietam, mas de uma maneira que pode ser até amorosa, que nos fazem abrir o amor dentro de nós. Há uma série... E isso, eu acho que... Isto que eu estou a dizer é absolutamente generalizar assim as coisas, é um absurdo. Mas eu estou dedicado um bocado a isso, a ser muito mais... a trabalhar muito mais no sensível do que no conceptual. E a perder... Por exemplo, esta conversa que estamos a ter é uma coisa que eu acho absolutamente gratificante para mim e talvez para vocês, no sentido que estamos a partilhar as nossas inquietações e as nossas experiências, o nosso caminho, mas de determinada maneira eu acho que o trabalho em si tem que conter isto tudo. Como é que eu ia dizer? É suficiente. Percebes? Eu acho que os trabalhos que se apresentam, nós temos que ter essa absoluta exigência sobre o trabalho que apresentamos com isso tudo. O trabalho não tem que ter nenhum discurso ao lado, as pessoas não têm que falar, ele tem que... Evidentemente, muitas vezes perdemos imenso se o artista não estiver lá a falar ou se não souber as anedotas que existem. Anedotas no sentido das histórias ricas de vida sobre as obras. Muitas vezes perdemos coisas extraordinárias. Eu, por exemplo, há muitos dos meus desenhos que têm muitas histórias. Eu, quando conto, as pessoas gostam de ouvir as histórias que eles têm por trás. Mas o meu ideal é trabalhar para que as imagens sejam absolutamente autossuficientes e que as pessoas não precisem do discurso. E eu acho que atualmente, porque vivemos, não sei, há cerca de 50 anos, vivemos num momento muito cheio de narrativas para poder aceder ao sensível. Eu acho que é um tempo muito fértil para uma pessoa arriscar. Isto é um risco, não, porque é difícil. É muito difícil uma pessoa avançar para o sensível sem estar a explicar o que é, não sei. Mas eu acho que esse é um dos grandes desafios do nosso tempo, acho eu, é isso, é tipo ser capaz de, não sei, de fazer um catálogo de arte sem textos, sabe? Não sei. Sem folha de sala. Sem folha de sala, tipo, ser capaz de fazer isso e as coisas de avassalar, não sei se existe, sermos de, não sei, tipo, pelo sensível, simplesmente. Sim, exato, corre. Eu tive uma experiência dessas, fiz uma exposição no CCB sobre paisagem e conjuntamente com o Gomes da Silva, que é um paisagista português, também dos que mais melhor entende a paisagem no nosso território, e ao visitar o Gonçalo M. Tavares,
na exposição, veio-nos a não ter connosco. E a primeira crítica que foi é: não percebo nada. E nós fizemos a exposição sem palavras, sem legendas, nenhumas, só com os objetos. E resultou muito mal. É que as pessoas queriam saber muito mais, sem fora de sala, portanto, e corre-se risco, não é? Essa exposição também não, porque as pessoas não estão habituadas, é uma questão de hábito. Há sempre uma bengala da narrativa para as pessoas precisam, não é? Sim. Também nós precisamos, não é? Não, completamente não, mas culturalmente vivemos num tempo em que as pessoas estão habituadas a ter essa... não estão habituadas, por isso pouco a pouco têm que se desabituar a lidar com mutez. Não sei, e um trabalho disso é um trabalho de educação, de ser capaz de ser, não sei, de que as interrogações se abrem também na sensibilidade, sem ter necessidade de estar a dizer que isto é assim e acolá, a contemplação do real, das questões, através de coisas que não se tem, uma pessoa não fala. Uma pessoa em compreender, por exemplo, a respiração, por exemplo, que é uma coisa que nos une entre os seres, se calhar conseguir transmitir isso sem explicar, em que uma pessoa, por exemplo, é tanto uma tartaruga, porque é aquilo que nos põe vivos, conseguir transmitir isso e uma pessoa abrir-se a essa existência e alargar os seus preconceitos e a sua forma de estar, isso é mudo. São coisas que não tens de estar a explicar isto que eu estou a dizer, mas ser capaz de levar as pessoas a abrir-se a essas... é extraordinário. Isso é uma coisa de educação, acho eu. Eu acho que estes workshops, eu falo por mim, porque não é a primeira vez, mas recentemente vinham os dos últimos, tinha sempre um certo receio das avaliações e o facto de estar aqui e a pessoa poder se exprimir sem ter esse como é que se diz, esse controle do que é correto ou não é correto, ao fim e ao cabo abriu-me a me querer exprimir assim como se fala no Festival Literário da Madeira, em que a pouco e pouco gradualmente foi-se conquistando um público para aderir aos livros e às conversas com escritores. Também neste espaço, o facto de trazerem artistas que falam sobre a obra e também possibilitando a pessoas que não estão no mundo artístico, mas sempre se interessaram por isso, mas nunca se atreveram a experimentar. Eu acho que isso também conquista. Sim. E, portanto, a educação pode deixar de ser formal. Sim. Ser uma educação informal. E acaba-se por aprender mais sobre nós próprios e sobre a vida e sobre tudo. Sim, não, absolutamente. Eu, por acaso, quando vim cá para este workshop, estava toda entusiasmada. A primeira estava com expectativas muito baixas, portanto não sabia o que ia me deparar. Nesta segunda, vim com expectativas imensas, altíssimas, e até acordei a pensar poeticamente. Veio-me à cabeça Pablo Neruda e o que ele tinha dito, e eu só pensava, bem, hoje vou ter a oportunidade, se calhar vou tentar incluir poema por causa do por causa do António integrar poema no desenho e por causa no decurso aconteceu isso. E ainda há pouco, quando falou cartas de amor, eu pensei, cartas de amor, mas ainda se escrevem cartas de amor. E estou-me a dispersar como vocês. Sim, não. E então isso me apetecia, e depois quando eu chegar a casa, não hoje, mas amanhã, vou logo começar a pintar, a desenhar qualquer coisa com isso, que é sombra e brava. Só o amor nos salva da vida, nos salva da morte. Paulo Neruda disse qualquer coisa semelhante, mas não é a mesma coisa. E só para dizer que seja o amor que nós nutrimos pelos outros, ou que nós ainda há pouco falou, que quando nem sequer quer pensar, quando a sua mulher falecer e tal, e que ama e que se dedica e essas coisas todas, e eu era assim, isto era mesmo o ambiente em que eu estava quando eu acordei. Mas seja o amor que a gente nutre pelos outros, só o amor que seja o amor que nós sentimos por a capacidade de nós sermos nós próprios e nos exprimirmos, só isso é que nos pode salvar da morte. Porque a morte nós sabemos que é certa, mas a gente pode
pode salvar-nos nesse aspecto de. Olha, agora eu estou como você, não sei me explicar, mas é nesse sentido, só o amor nos pode salvar. Muito bem. É essa história. E estou bastante contente, feliz de estar Ter aqui e participado de experienciar isto. Estes encontros. E ainda bem que o humor existe, ainda bem que a arte existe, e ainda bem que nós podemos ser nós próprios, e ainda bem que queremos relacionar todos uns com os outros. Ótimo. Muito obrigado a vocês.